Olá, pessoal. Agora a gente vai falar a respeito da análise quantitativa dos riscos, que, conceitualmente falando, é o processo que fornece uma estimativa numérica do efeito geral dos riscos sobre os objetivos do projeto. Então, sobre o ponto de vista numérico, a gente vai avaliar os riscos e qual é a probabilidade e qual é o impacto dele acontecer dentro da perspectiva financeira, dentro da perspectiva de tempo e da perspectiva de qualidade. Quais são as entradas desse processo? A gente tem os documentos do projeto, onde consiste ali o planejamento do orçamento, o cronograma. Então, são insumos importantes que já vão nos auxiliar na análise quantitativa desses riscos. A gente tem a própria análise qualitativa, que foi realizado e foi esclarecido na aula anterior, que seria o levantamento desses riscos com a correlação da probabilidade e impacto, fatores ambientais da empresa e ativos nos processos organizacionais. E quais são as ferramentas comumente utilizadas dentro dessa rotina? Análise de dados, análise de sensibilidade, análise de valor monetário, árvore de decisões, diagrama de 3 pontos, o famoso PERT, e simulações de Monte Carlo, onde viabiliza a possibilidade de se avaliar o valor atrelado à probabilidade e o impacto daquele risco, quando a gente pensa sobre o ponto de vista financeiro. Também simulações de Monte Carlo, onde a gente consegue avaliar a probabilidade daquele risco acontecer, como o diagrama de 3 pontos, que avalia, sob o ponto de vista de cronograma, qual é o melhor cenário para que nós não tenhamos atraso nas entregas do projeto sobre o ponto de vista de tempo. E quais são as saídas? As atualizações no registro dos riscos, tomada de decisões sobre os riscos e recomendações para respostas aos riscos. E aí, esses documentos, essas saídas, se atualizam de forma recorrente ao longo do percurso na fase de execução do projeto. Olhando o fluxo de análise, dando continuidade, a análise quantitativa, sob o ponto de vista numérico, usa métricas para medir o impacto dos riscos. Então, ele observa ali os custos, o prazo, escopo e a qualidade. Dados mais precisos são extremamente importantes, pois se você não tiver dados exatos, dados confiáveis, vai oferecer menor possibilidade de que aquelas análises sejam feitas de forma assertiva. É importante que a gente tenha os dados validados para que a gente possa evoluir com uma boa análise dos riscos. Simulações, aplicações de técnicas como a técnica de Monte Carlo para prever possíveis resultados do projeto sob diferentes condições de riscos. Reservas de contingência, com base na análise, é possível calcular valores de reserva em prazo, custo, para lidar com incerteza de maneira planejada. Quando a gente fala de reserva de contingência, a gente está falando ali de reservas financeiras ou até mesmo uma margem, de uma gordura de tempo, que a gente pode, no planejamento do risco, estimar, tomar uma decisão de forma colegiada, voltar no cronograma e ajustar o tempo, considerando que ele foi dito como um risco relevante que pode trazer um impacto para o projeto. Então, dando continuidade aqui, a gente vai falar agora da probabilidade de um impacto sobre o ponto de vista quantitativo. A gente tem aqui riscos de ameaça, como, por exemplo, no campo, na linha 1, onde a gente tem a descrição do risco, atraso na entrega de materiais. Qual é a probabilidade desse risco acontecer? 40%. Qual que é o impacto dele, caso aconteça? É você ter um custo de R$32 mil. Imagina, você já tem uma venda fechada com seu cliente final, a entrega ela é postergada de forma não deliberada entre as partes, e aí você tem um comprometimento da venda. Consequentemente, você tem um prejuízo de R$32 mil. Roubo de carro,
qual é a probabilidade desse risco acontecer, se materializar? Aqui a gente colocou um cenário não verdadeiro, tá? É um cenário fictício apenas para efeitos de exemplo, tá ok? Então, qual é a probabilidade de um carro ser roubado numa região do interior do estado de São Paulo, numa cidade do interior do Rio de Janeiro, do Paraná? Ele é muito pequena, mas caso ele aconteça, qual que é o impacto que isso vai provocar financeiramente? No risco número 3, a entrega de uma obra no prazo. Por vezes, a gente tem um cronograma de desenvolvimento e criação de uma estrutura, de um prédio, onde no contrato está previsto que, se for postergado aquela entrega, teremos uma multa a se pagar. Então, qual é a probabilidade de que aquele risco possa acontecer? Qual é o impacto que isso pode provocar sobre o ponto de vista numérico, sobre o ponto de vista quantitativo? Equipamento com defeito, né, num cenário ilustrativo, né, num cenário não verdadeiro, consideramos 80% a probabilidade de impactar numa linha de produção. E qual é o impacto se a gente falar numa linha de produção de larga escala, né, de 25 mil reais? Choveu durante um evento, os impactos financeiros que provoca uma chuva dentro de um projeto que é a céu aberto, né, a gente precisa estimar. E aí a gente tem aqui os riscos de oportunidade, né? Imagina, você tem uma valorização da moeda local, né, e o dólar, o valor reduzido. Você consegue fazer uma aquisição, uma importação sobre um menor valor, com isso você economiza, né? Você reduz o preço de custo daquele produto que você normalmente pagava, descontos da compra antecipada dos materiais. Qual é a probabilidade disso acontecer? Qual é a economia que você pode ter caso isso aconteça, né? Então, a gente não só enxerga a probabilidade e impacto na análise quantitativa dos riscos apenas pela perspectiva de ameaça. A gente enxerga também pela perspectiva de oportunidade, que, se caso seja consumado e materializado, vocês podem ter uma bela economia dentro do projeto. Então, um outro ponto muito importante: como é que você avalia, né, a probabilidade? Assim como é feito na análise qualitativa. A gente consulta, né, os dados históricos, as lições aprendidas em outros projetos, consulta os especialistas. Então, é muito importante que essas análises sejam feitas de forma colaborativa, colegiada. Então, é importante que os dados, eles também são extremamente importantes nessas análises. Como a gente viu no slide anterior, se você tiver insumos com pouca credibilidade, com pouca confiança, provavelmente não vai ser possível realizar uma análise pragmática de modo que seja possível estimar os riscos deste projeto. Tá ok?